Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre distratos imobiliários. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Adilson Sartorello, que é advogado especialista em direito imobiliário empresarial e diretor do Secov e da OAB aqui de Bauru. Seja muito bem-vindo. É sempre uma satisfação estar aqui contigo na TV FIB, professor. Bem, como nós anunciamos agora há pouco, vamos falar sobre distratos imobiliários. Ou seja, nós vamos falar sobre situações que têm relação direta com o mercado imobiliário. E aí eu te faço essa pergunta: como é que fica, ou quem faz parte, na verdade, desse chamado mercado imobiliário? Bom, na verdade, professor, mercado imobiliário compreende todas as empresas, os profissionais que desenvolvem atividades em prol do mercado de construção, como as empresas de loteamento, as empresas de incorporação imobiliária, as administradoras de condomínio, as financeiras, corretores de imóveis, né, as chamadas imobiliárias, onde nós temos as intermediações de venda, compra, locação. Enfim, é uma gama de profissionais, inclusive de prestadores de serviços, como advogados, engenheiros, arquitetos, todos trabalhando em prol de construção de imóveis, de compra e venda, enfim, do que nós denominamos mercado imobiliário. Antes de adentrarmos aí na situação que é o nosso tema, a questão dos distratos imobiliários, eu vejo como sendo inegável aí a importância desse chamado mercado imobiliário. Não só a importância na cidade de Bauru, onde nós residimos, mas eu creio que existe uma situação de importância do mercado imobiliário em todo o nosso país, no Brasil todo. Como é que ocorre essa situação? Na verdade, professor, o mercado imobiliário hoje para o Brasil representa 1/5 do seu PIB, do seu produto interno bruto. Há uma atividade de fomento, né, para a economia do próprio país, uma geração de emprego. O mercado imobiliário é um dos maiores empregadores do nosso país, movimenta a economia em várias cadeias, né? Basta pensar no seu imóvel, no seu apartamento, na sua casa, desde o fabricante de imóvel, que muitas vezes a gente não para pensar que faz parte dessa cadeia do mercado imobiliário, mas que você vai ter que colocar um móvel na sua casa nova, do construtor, né, ali do pedreiro, do pintor, do que vende a tinta, enfim, representa muito para a economia de um país. E eu costumo dizer, professor César, que o mercado imobiliário ele é, além de tudo, um fabricante de sonhos, né? O sonho da casa própria, né? Quem está casando neste mês está preocupado com a sua casa própria. E quem está se divorciando também está sonhando com a sua nova casa, né? Então, possamos estar em crise ou não, sempre vai haver demanda, sempre vai haver um déficit habitacional. Nosso país está muito longe de alcançar cada família ter a sua própria moradia. Então nós temos um mercado enorme que pode contribuir muito para o desenvolvimento do país. O mercado imobiliário está sempre inovando, sempre trazendo novas tecnologias, sempre auxiliando na construção de um país melhor. Então não se pode ignorar a importância do mercado imobiliário, de todo esse meio construtivo, de toda essa geração de riqueza para o nosso país. Meu caro doutor Adilson, o mercado imobiliário ele realmente é muito mais complexo do que as pessoas podem imaginar. E como a nossa função aqui e o nosso programa O Direito é Todo Seu tem uma vertente de informações, levar informações para o nosso telespectador, muito se fala aí dentro do mercado imobiliário sobre incorporação imobiliária, sobre loteamento, sobre o condomínio, aquisição de imóvel em loteamento, aquisição de imóvel em condomínio. Na realidade, muitas pessoas fazem uma confusão sobre essas nomenclaturas. Como é que a gente pode falar isso para o nosso telespectador? É verdade. É preciso diferenciar, né? Muitas vezes para o leigo fica difícil, mas vamos tentar explicar um pouquinho para o nosso telespectador. Vamos pensar inicialmente em incorporação imobiliária. Em incorporação imobiliária nós temos
um determinado terreno, onde sobre ele será construído algo, então, futuro. Isso é vendido, um projeto futuro, onde nós teremos unidades autônomas futuras, com frações ideais deste terreno, compartilhado entre todos. A incorporação imobiliária não precisa ser necessariamente só um prédio, mas o mais fácil de pensar na incorporação imobiliária é um prédio, né? Onde nós temos no mesmo terreno várias unidades, e a incorporação ocorre quando você ainda vai construir esse prédio, vai vender isso na planta, então você compra uma unidade futura, né? E essa incorporação imobiliária necessariamente vai desaguar num condomínio, as pessoas viverão em condomínio, ou seja, cada um terá sua fração ideal e todas terão algumas partes comuns que vão compartilhar no uso depois no seu dia a dia. O que é diferente do loteamento. O loteamento é uma mesma área, geralmente muito maior, em que ela é loteada e dali você retira lotes de terreno, onde cada um é proprietário do seu lote de terreno. Esse lote de terreno vai dar acesso a uma via pública e não a uma área comum, né? Mas uma via que vai pertencer ao poder público e cada um é dono do seu lote de terreno e faz com ele o que bem entender. E lá para o condomínio, lá para o prédio, lá para a incorporação imobiliária, onde você tem o condomínio, você ali tem um síndico que vai administrar as áreas comuns e em conjunto vão deliberar sobre, inclusive, o uso das suas áreas privativas. Já no loteamento, você não tem o condomínio, diferentemente do que muitos acreditam ter, né? Num loteamento, você pode até ter as associações dos moradores, que podem, de alguma forma, disciplinar, dividir despesas, cuidar de algumas áreas que são de uso comum, né? Mas que não pertencem necessariamente àquele empreendimento como um todo, como no caso de um prédio, como no caso de um condomínio. Então, assim, são figuras jurídicas diferentes. O que nós temos alguns loteamentos que, então, são fechados, né? E é comum hoje nós ouvirmos dizer que esse loteamento fechado, então, é tratado como um condomínio. Mas ele é diferente na figura jurídica, naquilo que a lei disciplina, ele é diferente, ele não é um condomínio, né? E isso é importante ficar claro, inclusive isso vai impactar nos contratos e nas decisões a respeito desses contratos no próprio Poder Judiciário, se um dia houver um litígio aí entre as partes. Uma outra situação aí, já que nós estamos falando de distratos imobiliários, antes de passarmos para os distratos, primeiro nós temos que falar sobre os contratos, porque sem um contrato não há como se ter um distrato. E a pessoa que está aí adquirindo imóvel, financiando o imóvel, seja lá o que for, nós temos, na verdade, dentro desse mercado imobiliário, uma gama de contratos enormes. Então, como é que fica para o nosso telespectador a explicação aí em relação aos contratos mais comuns existentes nessa seara? Olha, realmente muitos são os tipos de contratos, né, na atividade imobiliária. Mas para tentar destacar os mais comuns, né, além daqueles relacionados à própria locação dos imóveis, né, o contrato de locação, aquele que estabelece principalmente o pagamento de aluguel para que alguém possa usufruir, residir, trabalhar em algum imóvel. Mas trazendo isso para as relações de compra e venda, os mais comuns, quando você tem o pagamento à vista, a aquisição já imediata de um imóvel, tem que ser realizada por escritura pública e essa escritura pública ser levada ao cartório de registro de imóveis para que efetivamente possa ali então ocorrer a transferência definitiva de um imóvel. É a compra e venda na sua mais exata expressão, realizada por escritura pública. Ocorre que até pela situação do país em que vivemos, até pelo aspecto cultural, é muito comum a aquisição de imóveis de forma parcelada, de incorporação imobiliária, onde se compra na planta, então esse imóvel ainda vai ficar pronto no futuro. E aí se faz o contrato, o compromisso de venda e compra, onde é um contrato particular entre as partes. É o denominado compromisso de venda e compra, que é, sem dúvida alguma, o mais usual na aquisição de imóveis hoje no nosso país. Uma outra situação, né? Já que, como eu disse, estamos falando de distrato, muito bem explicado agora.
a questão dos contratos. E para que fique claro, às vezes o telespectador ele está assinando ali um distrato, isso acontece muito. Nós recebemos às vezes pessoas aqui no nosso escritório jurídico de atendimento à comunidade carente aqui da FIB, pessoas que chegam com um documento assinado e não sabem do que se trata aquilo ali. Na verdade, o que está acontecendo, o que a pessoa assinou foi um verdadeiro distrato. Então, como passar, doutora Adilson, para o nosso telespectador, o que é esse distrato, para que fique bem claro para ele? Bom, o distrato é o contrário do contrato, né? É sempre aquele sonho de adquirir um novo imóvel e por algum problema nessa relação, seja por culpa muitas vezes do vendedor, do construtor, do empreendedor, ou muitas vezes por culpa ou por situações adversas em que passou o comprador ou o consumidor, uma das partes não consegue cumprir aquilo que contratou. E aí o caminho acaba sendo o distrato, né? A rescisão, o desfazimento daquele negócio imobiliário que as partes fizeram no passado. Isso pode gerar N consequências, né? Tanto para quem vendeu como para quem comprou. O distrato é um documento que tem sua validade jurídica, vai ser respeitado suas cláusulas, ainda que levado para o judiciário, e o judiciário vai entender como ocorreu aquele distrato. Então, o distrato é um documento importante, ainda mais numa situação em que vivemos no Brasil, em que, por razões, né, seja da crise econômica para o empreendedor, seja do desemprego da crise econômica para o vendedor, ou do desemprego para o consumidor, para o comprador, muitas vezes o negócio tem que ser desfeito. E aí o distrato que é esse documento que vai regular como vai ser desfeito esse negócio. Toda vez que se faz um distrato, aí nós podemos passar isso aí, imaginando o país todo, milhares e milhares de distratos são, na verdade, efetivados dia a dia no nosso país, em Bauru, no estado de São Paulo e no país como um todo. E, na verdade, quando você faz um distrato, isso gera um impacto, na realidade, isso gera consequências dentro daquilo que acabamos de chamar de mercado imobiliário. Mas isso é uma pergunta, isso é uma discussão que nós vamos fazer daqui a pouquinho após o intervalo. Nós voltamos já já, não saia daí. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui nós discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje eu estou conversando com o Dr. Adilson Sartorello, que é advogado especialista em direito imobiliário e empresarial e diretor do Secov e da OAB aqui de Bauru. No bloco passado, nós lançamos aí uma interrogação no sentido da situação dos distratos no Brasil, quando nós aí temos vários distratos dentro de uma cidade, dentro de um estado, distratos ocorrendo em todo o país, na realidade, essa situação gera consequências. Essa situação, na verdade, impacta no mercado imobiliário. Como isso ocorre? Professor César, nós temos um número que é alarmante hoje no mercado imobiliário. Segundo uma pesquisa, inclusive encomendada pelo Secov, que é o Sindicato da Habitação, 41% dos contratos geram os chamados distratos, a chamada rescisão. Veja bem, esse é um número gritante que não é bom para o mercado, não é bom para o empreendedor, não é bom para o vendedor, não é bom para aquele que emprega o seu dinheiro para construir, para vender para o outro que necessita do imóvel. Então, sem dúvida, o distrato, e num número alarmante como esse que a gente tem visto no Brasil ultimamente, vai gerar impacto negativo para a economia, para toda a cadeia do mercado imobiliário. 41% dos imóveis que são vendidos distratados significa 41% de imóveis não ocupados, não mobiliados. Então vamos pensar no caminhão de mudança a menos,
no móvel que não será colocado naquele apartamento, talvez na pintura que não seja feita, na reforma que não seja procurada. Então, toda a cadeia do mercado imobiliário vai sofrer impacto. Então, isso é ruim para todos. Sem contar que, por óbvio, vai encarecer o próprio imóvel no mercado, o que vai atingir o próprio consumidor, o próprio comprador do futuro. Então, não há dúvidas que o número de distratos neste percentual que nós temos visto no Brasil vai causar um impacto negativo em toda a cadeia do mercado imobiliário. Na realidade, quando a pessoa compra um imóvel, jamais ela imagina ou pensa ou quer, na realidade, fazer a sua rescisão, que nada mais é do que o distrato que nós estamos tratando aqui. Quem compra um imóvel imagina que vai pagar aquele imóvel se for financiado e, como se diz, ele quer ficar com aquele imóvel. Mas, como dito agora há pouco aqui, nas suas palavras, 41% é um número extremamente alarmante. E, sem dúvida alguma, esse distrato gera consequências e, o que é pior, isso traz riscos aí para o consumidor, que é o comprador de imóveis. Quando se faz um distrato, quais são os riscos que acabam gerando para o comprador? Bom, é preciso lembrar que o vendedor também teve despesas para comercializar aquele imóvel. Então, quando do distrato, quando da rescisão deste contrato, e isso inclusive a jurisprudência hoje, que são as decisões dos nossos tribunais, já são pacíficas nesse sentido, o vendedor vai poder descontar do comprador as despesas que ele teve para administrar aquela venda, a comercialização, a publicidade daquele imóvel. Então, por mais que o comprador possa ter o seu dinheiro de volta, ele já vai ter um certo desconto com essas despesas que o vendedor teve. Além disso, as decisões dos nossos tribunais não permitem ou não têm permitido a devolução integral daquilo que o comprador pagou. Hoje as decisões têm gerado em torno de 75% a 90% para a devolução daquilo que ele pagou. Ou seja, pode ter aí já uma perda de no mínimo uns 10% daquilo que o comprador pagou, que também já será prejudicial. Além do mais, aquele que compra o imóvel, professor, como o senhor mesmo disse, tem o sonho da sua casa, faz ali as suas benfeitorias, situações que podem, num distrato, perder, de repente gasta, né, despende dinheiro para poder deixar do jeito que gostaria de ter o seu imóvel para residir, enfim, para montar o seu trabalho, o seu negócio, e num distrato vai ter que devolver esse imóvel. Então, é uma situação que não agrada a todos e que com certeza vai gerar impacto, né, negativo para todo mundo, inclusive para o consumidor, que ainda, dependendo da situação em que ele esteve nesse imóvel neste período, poderá ser condenado, inclusive, ao que é chamado aí no direito da taxa de fruição, ou seja, indenizar o vendedor pelo período em que ele ficou no imóvel e que depois acabou, por algum motivo, gerando a rescisão deste contrato. Doutor Adilson, essa situação retratada agora aqui na sua fala, inclusive aí quanto ao posicionamento do Poder Judiciário, quando ocorrem esses distratos, essas rescisões, tudo fica mais complicado. A partir do momento em que ocorre um distrato, a situação jurídica da pessoa ali fica mais complexa, não só do comprador, mas também do vendedor, que tem que retomar aquele imóvel, tem que jogar aquele imóvel no mercado imobiliário de novo. Isso encarece, como dito agora há pouco na sua fala. E a questão para se evitar, ou para pelo menos tentar se evitar todo esse imbróglio, para tentar se evitar toda essa discussão, essa luta, vamos dizer assim, entre o comprador e o vendedor, porque o vendedor quer, na verdade, receber, o comprador quer ter de volta o que pagou, isso foi falado agora há pouco aqui também. A questão para se evitar toda essa briga, para se evitar todo esse desgaste de ambas as partes, qual seria aí o ponto de equilíbrio, né, entre o empreendedor e o comprador desses imóveis? Penso, professor César, que a transparência é o que deveria nortear um contrato de uma importância como é a compra e venda de um imóvel. O vendedor, por óbvio, né, quer vender,
precisa ter o seu lucro sobre essa venda, porque senão ele não viria para o mercado, ele não viria construir ou lotear e colocar à venda esse produto. Se ele não tiver lucro, ele não vem. E se ele não vir, o consumidor, o comprador que necessita do imóvel, não terá um imóvel para comprar, para residir, para colocar o seu negócio ali. Então, penso que ambas as partes deveriam tratar isso com muita transparência, né? Como o vendedor quer vender, o que ele quer ou o quanto ele quer receber. E se houver um distrato, se houver algum problema no meio do caminho, como é que as partes vão tratar isto? Nosso problema hoje é que isso ainda é uma incógnita. Isso ainda vai para o judiciário, para cada juiz decidir de uma forma, para em cada processo haver uma decisão judicial diferente. Então isso causa uma insegurança jurídica enorme no mercado imobiliário, o que é ruim para o vendedor e com certeza também será ruim para o próprio comprador. O ideal, o ponto de equilíbrio seria no momento do negócio nós já termos a certeza do que ocorrerá no caso de um distrato ou no caso de uma rescisão. O que infelizmente nós não temos isso nesse momento. Infelizmente, né? Como bem falado aí. Uma outra situação, um termo, vamos chamar assim, que é muito utilizado no mercado imobiliário é o chamado Pacto Global. Tenho certeza que tem muito telespectador que não tem ideia do que seja esse Pacto Global. Como informar, como explicar isso aí para o nosso telespectador? Pois não. Professor, por conta de tudo isso que nós estamos dizendo, dessa insegurança jurídica, algumas entidades, inclusive lideradas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fizeram um pacto, denominado de Pacto Global. Isso foi lançado no começo do ano passado. Participou deste pacto, além do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Brasileira da Indústria da Construção, associações do Ministério Público, associações de defesa dos consumidores, a Associação dos Defensores Públicos, o Ministério da Fazenda, entre muitos outros órgãos que estabeleceram algumas regras e principalmente algumas diretrizes para que se constassem nos contratos particulares, nos compromissos de venda e compra, para que já neste momento compradores e vendedores pudessem saber o que ocorreria no momento do distrato. Esse pacto não tem força de lei, né, até o presente momento, mas sem dúvidas é um norte, não só para uma futura legislação a respeito, como inclusive para futuras decisões judiciais. O que se espera com o Pacto Global é que a matéria possa ser discutida, ainda que ela precise, e sem dúvidas precisará ainda de alguns ajustes, seja em alguns momentos para beneficiar o consumidor, em outros momentos para trazer segurança jurídica ao vendedor, ao empreendedor, mas sem dúvida é um início de discussão que para um futuro próximo nós esperamos que tenhamos a solução, né, com relação a essa insegurança jurídica que o mercado imobiliário vive hoje com os chamados distratos imobiliários. Como nós vemos aí, nós temos muitas situações discrepantes, muitas discussões entre as partes no que diz respeito aí aos contratos imobiliários e tudo mais. E hoje nós vemos aí, até pela mídia, divulgações de tribunais de justiça buscando conciliação, semana de conciliação. Nós temos aí a conciliação no nosso novo Código de Processo Civil, muito se fala de conciliação. A questão é, a conciliação pode levar aí a uma diminuição nessa problemática dos conflitos imobiliários? Sem dúvidas. Conciliar é sempre mais legal. E principalmente porque entende-se que de uma conciliação ambas as partes saem satisfeitas com aquele negócio, ainda que seja o desfazimento de um negócio anterior. O mercado imobiliário, não tenho dúvidas, posso dizer isso, está amplamente aberto, né, para essas tentativas de conciliação, para tentar esclarecer o consumidor, tentar esclarecer o judiciário e, sem dúvidas, para buscar conciliar e evitar o distrato e, se não for possível,
para fazê-lo da melhor forma possível, que não prejudique o próprio vendedor e que também não prejudique o próprio consumidor. Penso que hoje o judiciário busca muito resolver o conflito com decisões judiciais e, sobretudo, beneficiando muitas vezes o consumidor em detrimento do vendedor. O que não se enxerga muitas vezes é que isso vai prejudicar o consumidor no futuro, quando o produto encarecer, quando não houver mais oferta de produtos no mercado. Então, acho que conciliar neste momento vai privilegiar, vai garantir um mercado imobiliário mais sadio e isso vai beneficiar o próprio consumidor no futuro. Doutor Adilson, o senhor aí como diretor do Secov, gostaria de te perguntar de forma bem direta, o que esperar do futuro do mercado imobiliário? O mercado imobiliário tem futuro sempre, né? O que se tem certeza é que no futuro haverá o mercado imobiliário. Todos nós precisamos, né, de um imóvel para residir, de um imóvel para trabalhar. Então, e ainda pelo déficit habitacional que nós temos no nosso país e pela perspectiva de crescimento que o nosso país sempre terá, não tenho dúvidas de que sempre haverá um mercado imobiliário aquecido. Mesmo em momentos de crise, ele permanece ativo, né? Sobretudo num Brasil crescente, nós teremos um mercado imobiliário sempre muito atuante, muito produtivo. Quem quer vender vai continuar vendendo, quem quer comprar vai ter produto para comprar. Quem quer trabalhar para o mercado imobiliário, com certeza, terá muitas oportunidades. O Brasil vai sair dessa crise e nós, com certeza, faremos parte, né, das soluções para o nosso país. O mercado imobiliário vai contribuir, não tenho dúvidas disso, e quem estiver no mercado imobiliário, quem estiver disposto a trabalhar, vai conseguir também sair da crise, vai conseguir angariar fundo, angariar recursos, para que possa reinvestir no próprio mercado imobiliário e gerar a economia, produzir em larga escala os imóveis de que nós precisamos e, principalmente, gerar empregos, que é o que nós mais precisamos hoje no nosso país. Bem, nós vamos chegando ainda ao final do nosso programa. Abro espaço para as suas palavras finais. Bom, quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade que a TV FIB sempre nos dá para esclarecer em prol do seu telespectador e quero deixar aqui à disposição as nossas entidades que nós aqui representamos, o próprio Secov, né, aqui a regional aqui em Bauru, e a Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua subseção aqui também em Bauru, que através das suas comissões, os seus diretores, estão sempre atentos a tudo que está ocorrendo, inclusive no mercado imobiliário, e sempre dispostos a receber quem possa precisar do nosso auxílio. Muito obrigado, professor. Nós aqui agradecemos, te agradeço aí, doutor Adilson, também pela tua presença, no sentido aí dos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Sem dúvida alguma, o tempo é pequeno, curto, mas as suas palavras, sem dúvida alguma, serviram aí até de um alerta para aqueles que visam aí adquirir um imóvel, né, que é o que as pessoas sempre querem, né? Isso passa de pai para filho, o filho cresce, casa, quer um imóvel e assim por diante e segue o mercado imobiliário. Eu agradeço a você, nosso telespectador, porque esse programa é pensado, feito para você. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.